Como é que eu sei se isso está gravando? Vamos descobrir daqui a pouco. Senhores, boa noite. Quero novamente cumprimentá-los por estarem aqui na presença não minha, mas do Senhor, e que essa aula venha fazer sentido, não apenas na vida minha, do André, que preparamos esse conteúdo com muito carinho para vocês, mas que venha fazer sentido também na vida de todos vocês. Beleza, galera? Vamos lá, deixa eu iniciar a apresentação aqui e vamos falar um pouquinho desse projeto chamado Escola de Mentores, o ID Mentor School. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho a vocês. Meu nome é Ricardo Casaril, eu sou cofundador do ID Pro Treinamentos. Atualmente eu atuo como empresário, mas a minha formação, na verdade, eu sou jurista, sou formado na área do direito. Também possuo formação de líder coach, manager, mentor, mastermind, programação em PNL e treinador de pessoas. E aqui embaixo tem alguns dos nossos currículos pelos quais, de alguma forma, a gente já passou por algum treinamento. O método ID já tem atuado já há alguns anos, nós já estamos no mercado há praticamente 6 anos e nós temos alguns cases de sucesso, aonde de alguma forma nós já passamos dando treinamento para algumas dessas empresas. E como vocês podem ver, tem algumas empresas de renome aqui no meio. Antes da gente dar entrada nesse conteúdo, eu quero compartilhar com vocês um pano de fundo, que vai fazer talvez muito sentido na vida de todos vocês que estão aqui nessa noite. Todo mundo já ouviu falar da expressão afiar o machado. E essa expressão, na verdade, ela veio da história sobre dois lenhadores que apostaram sobre quem conseguiria cortar o maior número de árvores em um único dia. E logo na manhã seguinte, o primeiro lenhador catou o seu machado e se lançou rapidamente na tarefa, com todo o empenho, logo no início, molhando-se de suor. Por volta do meio-dia, esse primeiro lenhador já havia derrubado 16 árvores. O outro lenhador, por sua vez, cortara apenas 4, porque ele passara as 2 primeiras horas afiando a lâmina do seu machado. Enquanto afiava a lâmina, o outro lenhador, que já estava bem à frente, ria desse segundo lenhador, certo de que ele venceria com facilidade, já que o segundo lenhador estava desperdiçando tempo afiando o seu machado. E foi aí que algo curioso aconteceu. Logo no início da tarde, tomado pelo cansaço, o primeiro lenhador começou a perder o ritmo. E isso proporcionou a oportunidade do segundo lenhador, que estava com a lâmina do machado bem mais afiada, ganhar velocidade. E impressionantemente, esse cara não apenas ganhou velocidade, mas começou a cortar árvores com uma eficácia enorme. Enquanto o primeiro lenhador conseguia cortar cerca de uma árvore por hora, o segundo lenhador conseguia cortar 5. Mas como isso era possível? Sem dúvida, ele era tão forte quanto o primeiro lenhador, porém não se tratava de força propriamente dita, mas de quem tinha o machado mais bem afiado para produzir os melhores resultados. Quanto mais afiado fosse o machado, mais rapidamente essas árvores caíam ao chão. E ao final daquela tarde, o lenhador que afiara o machado já havia cortado o dobro de árvores do que o seu oponente e facilmente vencera aquela aposta. Não é interessante tudo isso? A tarefa de afiar um machado no início, ela pode parecer talvez uma enorme perda de tempo. Muitos de nós acaba se sentindo dessa forma. Só que no final é exatamente o contrário do que isso produz. Quando você dedica tempo para afiar o seu machado de modo a estar preparado para aquilo que Deus te preparou para fazer, os seus resultados passam a exponencializar de uma forma que não dá nem para se dizer. Faz sentido isso para vocês? O próprio Abraham Lincoln, por volta do ano de 1700 e bolinha ali, quando ele foi presidente americano, ele certa vez disse: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as 6 primeiras horas afiando o meu machado.
Essa frase foi dita por esse homem que, embora já tenha aí mais de 250 anos da sua morte, ele ainda continua me chamando muita atenção pelos princípios e valores e por todo o know-how de conhecimento que ele carregava. E falando a respeito disso, muitos líderes de hoje deixam de cuidar de si mesmo e acabam ficando incapacitados de servir a outras pessoas. O seu intelecto, as suas emoções, o seu espiritual começam a fraquejar na medida que eles negligenciam a sua própria capacidade de aprendizado. Como eles não cuidam de si, eles fadigam com o tempo no cuidado com as outras pessoas. Atualmente, a gente pode perceber que um grande número de pessoas do nosso raio de influência, do nosso giro de influência, afirma ter o hábito de ler diariamente a própria Bíblia. Só que essa leitura, ela é feita de uma maneira muito superficial, talvez até pouco proveitosa. Por quê? Acontece que ela é feita de forma mecânica e sem pensar muito acerca do que o seu conteúdo está querendo dizer. Isso faz com que, na prática, esses princípios contidos na própria palavra sejam versículos que talvez não possam ser vividos na prática do próprio indivíduo. A Bíblia ela não é um livro para ser lido. Ela é um livro, ela foi criada como um livro para ser. Não é algo assim que você pode simplesmente ler como se fosse uma historinha para dormir, mas é algo para você mergulhar de forma profunda no seu interior, no seu conteúdo, para encontrar a força, a profundidade dos valores contidos em cada versículo. Se você buscar lá em Josué 1:8, está escrito: não deixe de falar as palavras desse livro, da lei de meditar nelas dia e noite. Gente, a palavra meditar, ela realça. Para que vocês cumpram fielmente tudo aquilo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Gente, medite na palavra e você vai ser bem-sucedido. Não basta ler a palavra, é preciso buscar profundidade. E ao buscar profundidade na palavra, você vai ficar espantado com aquilo que você vai encontrar. A maioria das pessoas querem ser bem-sucedidas na vida, mas raramente se dispõe a fazer algo para que as pessoas bem-sucedidas costumam a fazer. Elas querem o sucesso, mas não querem pagar o preço. Elas querem simplesmente dormir durante a noite e acordar com o sucesso durante o dia, como se tivesse talvez ganhado na Mega Sena. Uma pesquisa revela que as pessoas que ganharam na Mega Sena perdem todo o prêmio em até 4 anos. Por quê? Porque elas ganharam dinheiro, mas não ganharam nada que ajude eles a administrar esse dinheiro, esse conteúdo. Então, aquilo que inicialmente soa como se fosse um benefício, deixa de ser a longo prazo. Alguém está liberando aí para mim os acessos? Eu vi que tem gente aqui pedindo para entrar. Não, não está. Pastor Ivan está entrando aqui. Seja bem-vindo, Pastor Ivan. Inclusive, se você estiver no computador, eu já vou te dar uma missão aí, estar adicionando a galera que entra aqui na sequência para eu dar continuidade ao conteúdo aqui que eu estava falando. Amém, pastor? Então, dando seguimento, após falar essa pequena introdução, Deus colocou no coração, tanto do André quanto do meu, produzir, criar uma forma de lapidar aquilo que está dentro dos nossos próprios corações, aquilo que nós muitas vezes deixamos de lado, talvez por esquecer ou por não saber propriamente dito, da necessidade de buscar profundidade naquilo que nós carregamos e possuímos. E dentro dessa questão da escola de mentores, há uma frase que me chama muito a atenção. E a frase é: igrejas fortes não produzem pessoas fortes. São as pessoas fortes que são capazes de tornar forte uma igreja. Gente, a igreja, por mais forte que ela seja, ela jamais vai fazer com que você seja um top das galáxias no meio. Agora, se você for o cara top das galáxias no meio, o teu grupo de pessoas, as pessoas à sua volta, também serão fortes. E, consequentemente, um grupo forte torna a igreja forte. Não é a força da sua denominação que irá fazer com que a sua vida venha a prosperar. É a força de Jesus Cristo dentro de você, daquilo que ele depositou individualmente em você, que fará com que os seus resultados influenciem não somente a sua vida, mas a vida de outras pessoas.
Atualmente, tem muito mais pessoas conhecendo a Jesus, talvez até em treinamentos, do que dentro das próprias igrejas. Por quê? Porque a igreja esqueceu da profundidade do próprio evangelho. Talvez o evangelho pregado tenha sido até um tanto quanto superficial. É, a questão não está propriamente dita no evangelho em si, mas muitas vezes as pessoas que estão por trás do púlpito, as pessoas que fazem parte do corpo da igreja, esquecendo-se do próprio evangelho, criam doutrinas alternativas. E essas doutrinas alternativas muitas vezes levam o próprio cristão a questionar a necessidade de ler a Bíblia. Recentemente eu soube por uma pessoa. Eu peço a gentileza, estou ouvindo microfonia, se puderem deixar o microfone fechado, eu agradeço. Recentemente eu ouvi de uma pessoa, um pastor amigo meu, contando que eles aplicaram um teste dentro da própria igreja para saber qual a profundidade do conhecimento que os presbíteros e diáconos daquela casa haviam adquirido ao longo dos tempos. E pasmem, no que diz respeito à doutrina, a média geral das notas aplicadas nessa prova, no que diz respeito à doutrina, foi 8,7. Gente, uma nota até considerável. Agora, no que diz respeito à profundidade do próprio evangelho, a nota caiu para 6,1. Gente, o pessoal está conhecendo mais doutrina do que a própria Bíblia, a própria palavra. Isso nos leva a questionar a qualidade, muitas vezes, da profundidade daquilo que você tem buscado como o próprio evangelho, como o próprio crescimento espiritual para se tornar a pessoa que Deus te preparou para ser. Faz sentido? Ser um mentor significa preservar a autenticidade do autor da própria vida, independente de qual seja a fundamentação da doutrina a qual você vive dentro da igreja a qual você congrega. E a escola de mentores do IDPRO deseja não revolucionar, mas deseja trazer de volta a essência do verdadeiro evangelho. Nós buscamos evidenciar novamente os frutos que estão descritos na própria palavra, de forma que você comece a questionar não a palavra, mas sim a doutrina. Por que da doutrina? Se a palavra é clara. Faz sentido? E aí, quando você começa a buscar profundidade em tudo aquilo que você está buscando, está aprendendo, talvez te venha à mente, mas Ricardo, o que verdadeiramente significa ser um mentor? E aí a gente avança um pouquinho mais. Os papéis mais conhecidos na vida como orientadores de pessoa são a figura dessas 4 pessoas: é o professor, o coach, o consultor e o mentor. E cada um deles tem o seu papel específico. Cada um deles possui detalhes e diferenças específicas. E nós vamos trabalhar aqui cada um deles para que você tenha conhecimento. Se você tiver caneta e quiser anotar, fique à vontade. Mas, de certa forma, o próprio nome já diz. A figura do professor. O professor ele é um especialista em ensinar aquilo que está nos livros. O seu conhecimento ele é estritamente literal. Ele não foge da literatura. Ele não foge daquilo que está nos livros. Ele não foge, ele não questiona o autor da literatura. Ele apenas ensina o que está dentro daquela cartilha que ele recebeu. Está lá o Ministério da Educação, manda a cartilha e fala: você vai ensinar isso para os seus alunos. E ele, sem questionar o teor daquele conteúdo, ele vai lá e ensina. Por isso que facilmente, hoje em dia, ensina-se muito mais doutrinas baseadas em ideologia do que o próprio conhecimento que deveria ser a base da formação da nossa própria humanidade. O detalhe aqui embora os autores, os professores não fujam da literalidade da própria autoria dos livros aos quais aos quais eles recebem do próprio Ministério da Educação, muitos desses professores, eles questionam inclusive a autoria da própria Bíblia. Eles falam, mas não foi Deus que escreveu, foi pessoas. Então quem é você para questionar o autor do livro que eu recebi, sendo que a própria Bíblia não tem como você comprovar a autoria de Deus dentro da palavra. E isso faz com que essa sensação que o professor carrega o impeça de, talvez, conhecer não apenas o Senhor, mas de levar o Senhor para outras pessoas que tanto necessitam dele. E essa é a razão pela qual dá guarida a ideia atual de que a religião não deve fazer parte da educação.
E grande parte das escolas, principalmente públicas, tiraram o ensino religioso. Até mesmo escolas particulares, hoje em dia, deixaram de lado o ensino religioso. Vamos trabalhar um pouquinho o coach. O coach, na verdade, ele é diferente de coaching, com ing no final. Coach trata-se da figura, do homem, da pessoa, e quer dizer treinador. Coaching é o processo de treinamento. E o coach nada mais é do que um especialista em pessoas. Alguém consegue liberar aí as pessoas que estão entrando para mim? Já liberaram, show de bola. Eita, Glória! Quando você parte de um grupo forte, você percebe que as pessoas também são fortes ao seu lado e estão ali dando cobertura. E glória a Deus por isso. Voltando então aqui, o coach nada mais é do que um especialista em pessoas. Ele usa do seu conhecimento para desenvolver perguntas poderosas. Ele não foge dessa cartilha. Na verdade, essas perguntas poderosas, elas são um método que ele criou para tentar abordar determinado tema de forma a conseguir fazer, de conseguir extrair dentro do interior da própria pessoa o desejo, o conhecimento que ela busca atingir, o resultado que ela busca atingir. Ele não precisa dominar o assunto daquela própria pessoa. Se o coach, eu falo com autoridade sobre isso, porque uma das minhas formações é essa, e se eu for, por exemplo, prestar uma consultoria de coaching para um médico, eu não preciso conhecer da medicina, eu preciso conhecer do comportamento humano para fazer perguntas poderosas e analisar o comportamento da pessoa do outro lado para saber se aquilo vai realmente fazer sentido ou não para a vida dela. Faz sentido? A figura do consultor, ela é um tanto quanto diferente de todos os outros. O consultor, ele nada mais é do que um especialista em observação. A sua função, e ele inclusive é muito comum dentro do universo empresarial, você contratar a figura de um consultor, que é uma pessoa que vai emitir um parecer. Ele vai passar um tempo dentro da empresa, ele vai observar ali o que está acontecendo à sua volta, observar o comportamento dos funcionários, observar as táticas e formas de venda, ele vai observar as maneiras de compra, o armazenamento, de forma a emitir, no final, um parecer que visa desenvolver uma melhoria, uma qualidade dentro do ramo empresarial, para atingir um resultado que, obviamente, é um lucro maior para dentro da própria empresa. Ou seja, ele potencializa esses resultados. E o mentor, especificamente, o que ele significa? Ele significa que ele é uma pessoa que carrega um notório saber em determinado tema. Ele conhece daquilo que ele está carregando. Ele é um especialista em determinado conhecimento. A sua preocupação, ela não está na empresa da pessoa, ela não está nos livros, ela não está no resultado, inclusive, final, ela está no processo a longo prazo. O papel do mentor nada mais é do que uma pessoa que vai se preocupar com o hoje e com o agora, formando aquilo que você pretende atingir a longo prazo. E aquilo que você pretende atingir a longo prazo, na verdade, é o fruto daquilo que você está semeando hoje. Não dá para você ser, por exemplo, uma pessoa que simplesmente começa hoje a ser mentoreado por alguém querendo produzir resultados para amanhã. Você precisa ombrear, você precisa caminhar com essa pessoa de forma a conhecer ela profundamente para ver se aquilo que ela está realmente afirmando desejar produzir vai realmente atingir aquele objetivo a qual ela está buscando como sucesso, ou se ela vai haver necessidade de reparos, uma necessidade ali de trazer talvez uma forma diferente de entregar determinado conteúdo. E isso diferencia-se demais da forma como ele carrega o próprio saber. E, dificilmente, por exemplo, se você parar para pensar, dificilmente um mentor precisa ser um cara de maior idade. É muito comum as pessoas pensar que pessoas sábias, para atingir sabedoria na vida, você precisa buscar talvez a figura de um ancião. Não se trata de uma pessoa que tenha idade, se trata de uma pessoa que carrega um conhecimento específico em relação a determinada área de sua vida, de forma que ela conseguiu desenvolver a capacidade de agir como um guia, sendo um referencial para outras pessoas.
dentro daquele determinado tema. Então, quando eu vejo aqui o John carrega princípios e valores que só ele carrega. Se eu quiser, por exemplo, buscar uma mentoria na área daquilo que o John carrega, eu tenho que pegar ele como referência. Não adianta eu querer pegar o Arisson, não adianta eu querer pegar o pastor Ivan ou o Ricardo Gomes. Não, eu tenho que ir na pessoa específica que carrega aquele valor daquilo que eu estou buscando como objetivo de vida. Engraçado que essa pessoa, ela não precisa ser uma pessoa popular. O mentor, ele não precisa ser popular, ele não precisa ser velho de idade, ele não precisa ter um título ou um certificado. O que ele precisa, na verdade, é ser grandioso nas suas ações. Ele precisa produzir feitos notáveis. E isso não quer dizer chamar a atenção dos outros. Produzir feitos notáveis significa que você deve despertar a admiração das pessoas pela forma como você vive, pela forma como você se posiciona frente a determinadas circunstâncias. E isso faz de você um mentor, um bom mentor, vamos dizer assim. Você deve produzir honra nas suas palavras. Você deve honrar com os seus compromissos. Esse é o seu papel. Só que a nossa sociedade, ela tem abandonado a ideia de que nós, como pessoas, como seres humanos, precisamos, necessitamos da figura de ter um mentor para a nossa própria vida. Você precisa entender uma determinada coisa aqui. Há uma grande diferença entre você ser um mentor na vida de pessoas e você ser uma âncora. Ser mentor significa você exercer cobertura espiritual sobre a vida de alguém. Agora, quando você age feito uma âncora, feito uma tampa, você simplesmente vai impedir o viver desse próprio alguém. Ser cobertura significa ampará-la para que ela possa alcançar o sucesso de acordo com os seus próprios objetivos. Por outro lado, ser uma tampa significa impedi-la de viver segundo o propósito ao qual Deus a criou para viver. Faz sentido? Entenda que mentores são protetores, eles não são âncoras. A cobertura ela deve ser desempenhada pela figura do mentor de forma a estabelecer sempre na linha horizontal. Você deve dar cobertura, você deve abraçar, aparar as arestas, de forma que o mentoreado não venha a rachar a cara ali por causa de uma atitude errada ou duvidosa. Você vai sempre dar cobertura na lateral. Entenda que a cobertura não é como um cobertor que você cobre a pessoa. Isso é ser tampa. A cobertura, ela é na horizontal, é sempre nas laterais, de forma que, na vertical, quem deve exercer cobertura sobre a vida das outras pessoas é o próprio Deus. Você jamais deve se colocar como uma tampa para impedir, inclusive, o acesso de Deus à própria pessoa. Muitas vezes, muitos líderes que estão por aí, religiosos de plantão dentro das próprias igrejas estão agindo como uma forma de tampa. E não só dentro da igreja, tem muito mentor por aí que ele se acha como se fosse os fariseus do tempo de Jesus. O cara se coloca na posição, inclusive, de talvez, entre aspas, um Deus na vida dessa pessoa. A tamanha dominância, tamanha a forma que ele quer se exercer, quer mostrar o conhecimento que ele tem sobre aquela pessoa, que ele impede, inclusive, o acesso de Deus em cima da pessoa. Então ele se coloca como uma tampa e simplesmente falando, faça isso, faça assado, vai por aqui, vai por ali, como se ele determinasse o próprio resultado daquela pessoa. Isso não é ser mentor, isso não é ser um líder na vida de pessoa, isso é impedir o próprio crescimento da maturidade da própria pessoa. O teu papel como mentor é ombrear, é nas laterais, é simplesmente agir como o cara que vai dar cobertura e não como o cara que vai impedir o crescimento. Muitos líderes religiosos, eles agem assim, como uma tampa. Os fariseus, lá do tempo de Jesus, eles também agiram assim. Eles tentaram de todas as formas descredibilizar Jesus por exercer cobertura espiritual na horizontal. Eles diziam que não, você tinha que ir na sinagoga buscar a eles para que eles conseguissem buscar em Deus aquilo que você necessitava. Impedia, inclusive, o manifestar do agir de Deus, porque era sábado, porque era isso ou aquilo. Gente, tá errado. Jesus venceu todos esses obstáculos com o objetivo simplesmente de trazer o foco para a verdadeira essência que era Deus e não para a religiosidade dos fariseus.
Ele nasceu, ele viveu, ele morreu por esse objetivo. Ele nos permitiu a possibilidade de alcançar novamente salvação, simplesmente por a dedicação de fazer aquilo que ele nasceu para fazer, que é se tornar o maior mentor que já existiu. Faz sentido? Dedicar-se a pessoas é você entender qual é o seu papel. Como mentor, você precisa saber que esse é o seu papel. Agora veja que loucura. O papel do mentor. Ué, não trocou o slide aqui para mim? Será que isso foi só para mim ou foi também para vocês? Para mim trocou aqui. Ah, trocou? Agora trocou. Posso fazer Ops, uma, posso trocou. contar posso, sem querer atrapalhar você, mas posso contar algo rápido aqui Pode, por favor, sobre o pastor. mentor? Boa noite, gente, paz, tudo bem? Daqui a É, pouco, pastor. show, show. Eu e o Andrezão, a gente estava no Congresso de Homens da ABA, acho que mês passado, e aí teve um podcast do Jesus Cop na área lá ao vivo. Sinistro. Foi muito legal. E, cara, o Douglas, ele falou algo muito interessante sobre liderança, que tem tudo a ver com o que você está falando, e eu prometo ser rápido. E ele usou um exemplo de como é que, a pergunta foi essa, né? Como líderes, as pessoas selecionam aqueles que são líderes na sua igreja. E aí o Douglas trouxe algo muito interessante. Ele falou, olha, eu não aponto pela necessidade que a igreja tem, mas eu seleciono pelo propósito da pessoa. Uau. E ele falou assim: pensa na louça na sua casa aí que tem que ser lavada. Aí eu tenho três meninas, uma delas tem 12 anos. E aí eu posso pegar, tem louça para lavar ali agora, inclusive tem mesmo, tá ali na pia. E eu posso chamar minha filha de 12 anos e falar: Manu, lava a louça. Porque tem louça para ser lavada e a gente tem que lavar a louça. Isso é trabalho, isso é necessidade. Eu tenho louça para lavar, preciso de alguém para lavar a louça, chamo ela para lavar. O outro método é entender que eu tenho uma filha de 12 anos. Ela está crescendo e amadurecendo como mulher. Ela vai casar, ela vai ter a sua casa, ela vai ter o seu marido, ela vai ter a sua família. E dentro das funções que ela terá, uma delas é lavar a louça. Então eu preciso que ela aprenda a lavar a louça. Não porque eu preciso lavar a louça, mas porque ela precisa aprender a lavar a louça. Porque está Uau. ligado ao chamado que ela tem. Nos dois propósitos, a louça será lavada. Entretanto, no primeiro deles, eu estou alocando alguém para suprir uma necessidade. Eu preciso de alguém para o som. Ah, fulano está aqui, vai lá, mexe lá no som. Eu preciso de alguém para fazer a recepção aqui na igreja. Chama alguém aqui, vai lá e faz não sei o quê. Agora, do segundo método, eu identifico qual é o chamado dessa pessoa, quais são as Uau. características que Deus colocou nessa mochilinha que a gente leva nas costas, sabe? E dentro dessas características, o que que nós percebemos como mentores, como o Casario está falando, como aqueles que têm mais sabedoria, experiência nesse sentido, a gente consegue observar e falar assim, eu percebo isso aqui. Então, por causa disso, eu coloco essa pessoa não visando a performance, mas visando o crescimento, o estímulo daquilo que Deus tem. Uau. Glória a Deus por esse compartilhar, pastor. Sabe que isso vem de encontro. Eu sei que existe algumas pessoas aqui que participaram do Bravo 5, 6, do 7, enfim, mas agora no 8 teve uma tarefa nova que muitos de vocês que participaram das edições anteriores não presenciaram. E essa tarefa se chama O Faroleiro. E o faroleiro, na verdade, é aquele cara responsável por acender o farol. O faroleiro, na verdade, ele é também um mentor, porque dado o trabalho que ele faz de acender o farol, ele impede que muitas vezes as embarcações que estão atravessando pelo canal ali venham talvez a se colidir com rochas, bancos de areias e até muitas vezes ele é capaz de evitar naufrágios. E dentro dessa atividade, inclusive, eu proponho um teste que tem 91 questões que vai te ajudar a encontrar qual é o dom que Deus colocou dentro do teu coração. E um detalhe que eu fiz ali dentro desse teste é que esse teste ele é composto por 241 questões, sendo a primeira parte do teste 91. A primeira parte do teste te dá um indicativo de qual é o dom. Mas é na profundidade da segunda parte do teste, e esse segundo teste eu vou aplicar aqui dentro da mentoria, dentro da escola de mentores, no decorrer das aulas seguintes, que você vai descobrir qual é o dom, qual é o talento, qual é aquilo que Deus te preparou para fazer.
Eu confesso que eu, Ricardo, até 2017, quando eu tive a oportunidade de fazer esse teste pela primeira vez, ali naquele momento uma ficha caiu. Eu descobri por que que eu tinha sido criado. Desde criança, eu sempre tive a vontade, eu sempre tive essa facilidade, talvez, de desenvolver uma forma de ensino. E ao fazer esse teste, eu descobri que o Ricardo tem um dom chamado dom de mestre, o dom de ensino, o dom que visa levar conhecimento a pessoas. A partir do momento que eu descobri que Deus me preparou para ser exatamente exercer esse papel sobre a terra, eu nunca mais deixei que pessoas chegassem para mim e ficar: "Ah, Ricardo, fica quieto. Ah, você que parece que é o dono da sabedoria. Ah, você é o cara". Gente, foi Deus que me preparou para ser dessa forma. E a partir do momento que eu me posiciono para fazer aquilo que Deus me preparou para fazer, tudo aquilo que os outros falam, na verdade, é só barulho. Faz sentido? Então, voltando aqui pro papel do mentor, o papel do mentor nada mais é do que exercer cobertura espiritual na vida do mentoreado. Nós já falamos sobre isso. O papel de cobertura é sempre sempre na horizontal, nunca na vertical. Na vertical, o acesso é sempre somente do Senhor. O segundo papel do mentor é preservar a integridade do caminho que conduz o sucesso do mentoreado. Entenda, o mentoreado, ele busca um determinado objetivo como causa, como sucesso para a sua própria vida. O teu papel como mentor é preservar a integridade para que ele não se corrompa pelo caminho e venha fazer algo que não é para ele fazer. E por fim, o papel do mentor é repreender quando necessário. Se você observar ali dentro do texto, quem está com Bíblia nas mãos aí, pode abrir em 2 Samuel 12, do 1 ao 14. Vou ler aqui rapidamente para vocês, e lá está escrito: O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ela dormia, inclusive, no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Foi então que Davi, furioso, levantou-se e disse: Eu juro pelo Senhor Deus, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deve pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa assim tão cruel. E então Natã vira para Davi e disse: Esse homem é você. Esse homem é você. Gente, para e pensa, quantas vezes a gente muitas vezes se coloca na posição de fazer uma coisa errada, mas se não é a figura de um mentor chegar para a gente apontar os nossos erros, a gente vai continuar desenvolvendo as mesmas atitudes erradas todos os dias. O teu papel como mentor não é para ficar ali passando a mão na cabeça de mentoreado. Ah, ele está me pagando para ser mentor. Tem muita gente que paga para ser mentor, paga por ter um mentor. Outras pessoas mentoreiam de graça. Agora, você entenda, o papel do mentor não é passar a mão. Pelo contrário, se necessário, ele precisa repreender. E a gente sabe que a própria Bíblia conta nesse trecho ali de Davi que Deus perdoou o pecado de Davi, mas ele não livrou Davi das consequências. E uma dessas consequências foi de que o próprio filho do Davi morreria. Pior, a paz que exercia, que até aquele momento era algo que excedia todo entendimento na vida, na família de Davi, já não reinaria mais. Os próprios filhos se matariam entre si. E olha só o que tudo aconteceu. Gente, Davi, arrependido, fala: Eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Mentorear pessoas é um trabalho inspirador.
Embora isso não impeça que o mentoreado faça uma bobagem. Você pode simplesmente inspirar a pessoa, mas dificilmente você vai impedir que ela, mesmo querendo, faça uma bobagem. O que move um mentor não são as ações do mentorado, mas o sucesso de todo o seu ministério. O ministério como um todo, não só daquela atitude em si. O profeta Natan agiu como um mentor na vida de Davi. Embora ele não tenha conseguido evitar ali a morte de Urias, Natan trouxe para Davi uma luz que havia gerado, onde Davi havia gerado uma trevas, aonde Davi havia gerado escuridão. Agora pense, atenção aqui para esse detalhe. Eu, se fosse você, anotava isso. Embora Deus ame o pecador, ainda assim ele odeia o pecado. Uma vez que você cometa um pecado, pelo arrependimento você, claro, vai ser perdoado. Todavia, o arrependimento jamais vai anular as consequências produzidas por esse pecado. Ou seja, o próprio pecador vai ter que arcar com esses resultados. Davi tinha mentores à sua volta. Eu tenho certeza que talvez se ele tivesse chegado para um dos mentores e falar: puxa vida, eu vi lá a abençoada pelada na minha janela. O que você acha? O que você acha de eu matar lá o marido dela para ficar com ela? Eu estou certo de que o mentor dele corrigiria essa rota. Eu estou certo. Claro que a forma como as coisas aconteceram, ele não pensou em matar Urias num primeiro momento. Mas isso não impediu, o fato dela ser casada não impediu que ela, na posição de vulnerabilidade que ela estava ali naquele momento, encontrasse em Davi a figura de alguém que a protegeria. Poxa, ele era o rei. Saul matou milhares. Davi matou 10 milhares. Como é que é? Esqueci o trecho ali. Mas enfim, vocês entenderam o contexto. A questão é, toda mulher vai buscar sempre na figura de um homem alguém que possa protegê-la. E na ausência do marido, ela vai acabar buscando isso em outras pessoas. Então, é importante você ter mentor ao seu lado. Eu, Ricardo, tenho os meus mentores. Talvez vocês aqui dentro também tenham os seus. O detalhe aqui, talvez eu até seja mentor de alguém aqui dentro do grupo, não me lembro agora, mas talvez eu até seja. Mas o fato é que talvez você esteja exercendo a figura de um mentor na vida de uma pessoa. E as suas ações como mentor no direcionamento que você está entregando para essa pessoa importa. E eu pergunto a você, você tem sido um bom mentor? E aqui entra alguns critérios, na verdade, os 3 critérios mais comuns que são que as pessoas utilizam na escolha dos seus mentores. O primeiro critério é: qual é o preço? Quanto é que essa mentoria vai me custar? Puxa vida, eu quero contratar uma mentoria de negócios. A primeira coisa que vai vir na tua cabeça é: quanto é que isso vai me custar? Gente, o fato é que não dá para precificar o conhecimento das outras pessoas, especialmente quando esse conhecimento vai produzir algo benéfico na sua vida. Então, o preço não faz sentido algum. Além do mais, não se trata de dinheiro, mas da honra que você produz acerca do dinheiro. O dinheiro ele não projeta a pessoa. Agora, a forma como você utiliza esse dinheiro pode trazer honra ou desonra para a sua vida. É o seu posicionamento frente a isso que faz com que você acabe adquirindo uma postura diferente ou não. A segunda forma com que as pessoas utilizam, o segundo critério que as pessoas utilizam na escolha dos seus mentores é o prazo. E o prazo normalmente quer dizer, puxa vida, mas eu preciso desse conhecimento para agora. Gente, se você não produziu sabedoria dentro do teu casamento até hoje, você não vai produzir de hoje para amanhã. Mas se você esperar para amanhã, você nunca vai começar a buscar o conhecimento que você tanto necessita. Então, o prazo não interessa. Não importa quanto tempo vai levar. Não importa quanto tempo essa mentoria vai levar. Você precisa estar ligado de que essa mentoria, ela vai acabar. Só que o teu posicionamento frente a esse tempo é que vai fazer com que esse tempo seja mais curto, seja mais breve ou mais longo. Faz sentido? O terceiro ponto que faz com que as pessoas, o terceiro critério que é comum as pessoas escolher o seu mentor é o lugar. Aonde eu vou chegar com isso? Puxa vida, mas a minha esposa não quer, ela não me honra, ela não me respeita. Vai adiantar eu fazer essa mentoria? Ela não me respeita mesmo. Gente, o teu posicionamento hoje, aquilo que você está
recebendo como fruto daquilo que você, da forma como você está se posicionando dentro de casa hoje, é o resultado daquilo que você semeou no passado. Se você quer receber algo, se você quer colher frutos diferentes no futuro, você precisa semear de forma diferente hoje. Então não é o lugar, não é aonde você vai chegar fazendo isso. Não é o mentor que define o seu destino, não é o mentor que define o destino de um mentorado, mas as escolhas desse próprio mentorado. Portanto, o lugar também não importa. A verdade é que o critério perfeito para a boa escolha do seu mentor, ele deveria ser, primeiro, a necessidade. Você precisa reconhecer. Puxa, eu preciso de um mentor? Reconheça que um mentor é necessário dentro da sua vida. Você precisa de mentores na área espiritual, você precisa de mentores na área pessoal, precisa na área profissional, enfim, você precisa de mentores em todos os lugares. Engraçado é que, se você compra um negócio, você vai ler o manual para saber como é que aquele negócio funciona. Você compra um celular, você vai lá e procura no YouTube videozinhos para aprender os métodos como aquele celular funciona. Agora, você não busca livros ou filmes ou videozinhos para ver como um bom casamento funciona. E você fica ali muitas vezes levando aos trancos e barrancos. Identificar a necessidade, por exemplo, de um mentor dentro da área do casamento pode te impedir de passar por vários processos de desentendimento dentro do próprio relacionamento. Então você precisa encontrar mentores nessa área. Inclusive, eu indico aqui o pastor Ivan. O pastor Ivan é um mentor na área de relacionamentos. Tá fazendo a propaganda ali, depois a gente racha os lucros, viu, pastor? Vamos seguir aqui. Gente, se você precisa de uma mentoria, de um mentor na área de marketing, não adianta você buscar no padeiro. Cara, você tem que procurar um mentor, alguém que conheça de marketing. O mentor é um cara que carrega um conhecimento específico em determinada área. Esse é o papel dele. Se você precisa de um mentor na área de gestão financeira, as tuas finanças estão zoadas. Puxa, eu não tenho dinheiro para pagar. Gente, nós vimos no slide passado, não se trata do preço. Se você não buscar alguém que possa te ajudar a gerir melhor as finanças, vai continuar zoado toda a vida. Você precisa buscar, você precisa ter mentores à sua volta que possam fazer com que você venha a qualificar a tua forma de conduta no decorrer da vida. Identificar um mentor específico pode escalonar, inclusive, o sucesso do seu próprio propósito. Então, você reconhecer a necessidade de ter mentores à sua volta vai fazer com que o seu sucesso seja atingido de uma forma muito mais breve, muito mais rápida. Segundo ponto aqui, a partir do momento que você entendeu, puxa, eu tenho necessidade de ter um mentor. A segunda pergunta que você vai fazer é: mas eu posso confiar nesse mentor? Puxa vida, mas eu não conheço o Ricardo Gomes. Como é que eu posso fazer com que o Ricardo Gomes seja um mentor na minha vida? Só tem um jeito. Para você desenvolver confiança numa pessoa, você vai ter que buscar fazer uma pesquisa, se aprofundar no assunto no que diz respeito a essa pessoa. Você precisa responder principalmente as seguintes questões: posso confiar nele? Puxa, eu não conheço ele, como é que eu vou confiar? Segunda pergunta: por que razões ele deveria ser digno da minha confiança? Simples, vamos buscar os feitos do Ricardo Gomes como mentor. Vamos conversar com pessoas que ele já mentoreou. Vamos conversar com pessoas para ver os frutos daquilo que ele já mentoreou. O que ele alcançou mentoreando essa pessoa? O que ele conseguiu produzir como resultado nessa pessoa? E ao identificar essas respostas, você estará dando um passo na direção certa para um bom resultado, para a escolha de um mentor para a sua vida. Mas caso você perceba que no meio do caminho aconteceu algum resultado negativo, pergunte: será que esse resultado negativo que uma determinada pessoa obteve, será que foi por causa do mentor ou por causa dele mesmo? Porque muitas vezes o resultado negativo não foi o resultado do mentor. Davi não pisou lá na jaca por causa de Natã. Ele foi lá e deu uma de cabeçudo mesmo, independente da orientação, independente dos mentores que ele tinha. E isso muitas vezes faz parte na vida das pessoas. Então, para que você desenvolva confiança, para que a confiança possa ser desenvolvida propriamente dita, procure os feitos que ele produziu, que esse mentor produziu. Procure o sucesso nos lugares por onde ele passou. Que sucesso ele alcançou por esses lugares.
Enfim, essa é a forma de você buscar desenvolver uma confiança sobre uma determinada pessoa. E por fim, aplicação. Esse mentor ele vive segundo aquilo que ele prega? Puxa vida, eu vou pegar uma mentoria de um pastor, mas o pastor não tem o hábito de orar todos os dias. Gente, preciso falar mais alguma coisa? Se você quer um mentor na área espiritual, mas esse mentor na área espiritual não tem o hábito de ler a palavra, não tem o hábito da oração, não tem o hábito de jejum, gente, você está fazendo o que com esse cara? Vaza daí, vá para outro lugar. Então, se o mentor não vive aquilo que prega, se ele não aplica a sua própria metodologia nele mesmo, como é que ele pode ser um cara, uma boa escolha para colocar o know-how de conhecimento na vida de outras pessoas? Ele vai simplesmente fazer com que outras pessoas também zoem a sua própria vida. Então, nós, como mentor na vida de outras pessoas, nós temos que entender qual é a necessidade daquela pessoa também. O teu papel é entender a necessidade dela, porque a maioria das pessoas não sabe para que veio, não sabe para onde vai, não sabe como fazer, ela não sabe nada. Da mesma forma que os seus mentoreados terão que desenvolver confiança sobre você, você também vai ter que desenvolver confiança sobre eles. Você vai ter que revelar pontos da sua vida para você mostrar para ele como você superou determinados obstáculos. Agora, acima de tudo, de nada adianta você mostrar para ele como você superou para ganhar a confiança dele se você não aplica isso na sua própria vida. Você chega para o seu mentoreado e fale: não chegue atrasado. E aí, todos os compromissos que você marca, é você o atrasado da parada. Gente, tá errado. O bom mentor, ele aplica, primeiramente, nele mesmo, tudo aquilo que ele está querendo produzir nos outros. E a partir daí, produz esses frutos para os outros. Então, preço não importa. O quando não importa. Aonde não importa. Mas necessidade, confiança e aplicação, isso verdadeiramente importa na vida de todos nós. Aí talvez você vai perguntar, mas Ricardo, como é que eu posso me tornar um bom mentor? Nós já falamos, necessidade, confiança, aplicação. Gente, nos dias de hoje, um mentor que simplesmente diz a verdade, isso já é algo grandioso a se fazer. Entenda, as ações de um mentor, o que torna você um bom mentor, significa que você precisa produzir algo grandioso e notável, você precisa ganhar o respeito e admiração das outras pessoas e você precisa influenciar positivamente o meio onde você vive, as pessoas à sua volta. Gente, dizer a verdade nos dias de hoje é um grande feito. Se você diz a verdade, as pessoas sabem que você é um cara íntegro em relação à sua palavra, porque você não vai mentir. Não basta fazer algo grandioso. É preciso também mostrar as evidências desse feito. Não basta mostrar a cobra, matar a cobra e mostrar o pau, vamos dizer assim. Você precisa matar a cobra e mostrar a cobra morta, caramba! Será que é difícil de entender? Não adianta você falar os seus feitos precisam ser produzidos através da sua vida como resultado. Faz sentido? Ops. Dando continuidade, mentorear é um trabalho que será repleto de desafios. Não tem como você falar, puxa vida, a vida do mentor é uma maravilha. Ele não faz nada, ele só fica dizendo o que eu devo fazer. Gente, o mentor tem tantos desafios como todos nós. Você é também um mentor e você tem desafios na vida. Mentorear também é um trabalho de altíssimos e infinitas recompensas, altíssimas e infinitas recompensas. Porque o sucesso, eu não estou falando aqui de recompensa financeira, não. Eu estou falando que o sucesso do teu mentoreado produz uma recompensa no teu coração, um nível de glória que você vai falar: puxa vida, eu consegui fazer com que Deus fosse glorificado através da minha ajuda na vida de determinada pessoa. Faz sentido? Agora, uma coisa é fato: o sucesso, ou melhor, mentorear também é um trabalho que, por vezes, será solitário. Desafios eles são inerentes à própria vida. Em todo lugar, em tudo aquilo que você fizer, terá de superar, até mesmo muitas vezes a si mesmo, para conseguir atingir os resultados positivos que você tanto deseja. Uma vez alcançado esse resultado positivo, a recompensa que você vai produzir, ela brotará de forma imensa. Essa é a alegria do mentor. Só que esse mentor, muitas vezes, pelo fato de ele se ver sozinho, ele não vai produzir uma vida social.
A vida social dele se resume em fazer aquilo que ele precisa fazer para continuar qualificando os dons e talentos que ele carrega. Ele precisa continuar se aprofundando no conhecimento que ele carrega. Gente, eu preciso de um mentor na área política. Você vai lá contratar o Lula? Por favor, né? Fala sério. Você precisa entender que, como mentor, você vai estar muitas vezes em posições solitárias. Mas segue um alerta aqui. Estar só é diferente de sentir solidão. Isso é sério, gente. A solidão ela é um sentimento que se assemelha ao da não totalidade. Trata-se de uma sensação de semelhança ao fato de alguém não estar conseguindo se sentir completo. Parece que falta alguma coisa, falta um pedaço de si mesmo. E por ela ser um sentimento desintegrativo, a pessoa acaba por se sentir separada da sociedade, ela acaba sendo abatida pelo sentimento de solidão. Isso é muito comum em todas as áreas da vida, o que dirá na vida do mentor. Uma das coisas como consequência desse sentimento de solidão é talvez até a própria depressão. O sentimento de rejeição gerado no coração é tão grande que ela se torna depressiva. Ao contrário da solidão, estar em solitude é algo sadio. E estar em solitude nada mais é do que o manifestar do teu desejo de passar um tempo sozinho. Talvez para organizar suas ideias, ou ficar ali na caixinha do nada, como diz o pastor Cláudio Duarte. Ficar sozinho também é um ótimo momento para oração. O próprio Jesus procurava passar tempo sozinho para se dedicar-se à oração a Deus. E se você buscar lá em Lucas 5, o 15 e 16, lá está dizendo: as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e as multidões convergiam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Todavia, gente, presta atenção nisso. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, aonde ficava em oração. O próprio Jesus passava tempo em solitude. O que dirá a gente? Você sabe qual que é o lugar que normalmente o homem casado procura ficar sozinho? No banheiro. E não é para fazer besteira, não. É que o cara quer organizar as ideias e talvez o banheiro vai ser o único lugar que talvez ele vai encontrar um refúgio. Então ele senta ali no vaso e fica lá, na caixinha do nada, tentando organizar as suas próprias ideias. E por que que ele faz isso? Porque ele não desenvolveu algo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Falando um pouquinho mais a respeito da solidão, nós precisamos entender aonde esse sentimento de solidão ele começou. Gente, esse sentimento de solidão é algo tão antigo, mas tão antigo, que é aqui que o calo aperta. Observe comigo esses dois trechos. Está lá escrito em Gênesis 2,15: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar e fazer plantações nele. Um pouco abaixo, no versículo 18, está dizendo: depois o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora para ele. Gente, vou fazer aqui a palavra-chave. Vou fazer uma auxiliadora para ele. Perceba que até esse momento, onde Deus fala que vai fazer, ele ainda não fez, ele vai fazer, até esse momento Adão está sozinho no Éden. E em meio à totalidade de tarefas que ele tem, ele ainda não havia desenvolvido ou criado um meio de dialogar com outras pessoas. Para que eu vou ficar conversando? Vou ficar ali feito um idiota falando sozinho? Não. Adão se acostumou com o fato de estar sozinho no Éden, e pelo fato dele ter se acostumado com isso, ele não havia sentido de pensar sobre, puxa vida, eu tenho que desenvolver uma vida em sociedade. Ele nem sabia o que era isso. Ele estava sozinho. Ele passava tempo a sós. E por estar sozinho, o homem desenvolveu nele mesmo a necessidade de ter um tempo de solitude. Tratava-se desse momento em que o próprio Adão utilizava lá no Éden para poder organizar suas ideias. Quando ele não estava orando com Deus ou conversando com Deus, ele estava em solitude. E ali ele ficava organizando as suas próprias ideias. Agora observe o seguinte texto. Lá em Gênesis 2, 21 e 22, pouco mais à frente novamente, está dizendo: então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre o homem. E esse homem adormeceu, tomou uma de suas costelas e a fechou
e fechou o lugar com carne, e da costela do homem Deus formou a mulher. Depois disse ao homem: essa é carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Gente, para e pensa. Somente após Deus ter formado a mulher é que a rotina de Adão mudou ali no Éden. Até aquele momento, ele estava sozinho. Ele não tinha que aprender a conviver com outra pessoa. Agora, a partir do momento que tinha a mulher do lado dele, isso esse era o momento em que ele deveria desenvolver a necessidade de estar com outra pessoa. Até porque, como Eva foi criada a partir de Adão, quando ela nasceu, gente, eu se fosse você anotava isso, porque isso é sinistro. Quando Eva nasceu, o Éden já estava ocupado. Já tinha alguém ali. O que que Eva fez? Eva colou no cara que já estava ali. Puxa, ele conhecia o lugar. É como se fosse uma criança. A criança não se afasta dos pais, porque ela sabe que perto dos pais ela está protegida. Da mesma forma, a Eva. Perto de Adão, ela se sentia protegida. Para Adão, o lugar que até então era um lugar tranquilo para a vida dele, de repente deixou de ser. Ele tinha outra pessoa ali. Não era mais um lugar solitário. Aonde ele ia, Eva colava junto. Faz sentido? Agora existia outra pessoa ali junto com ele. A mulher, desde o primeiro momento em que ela foi criada, ela sequer esteve um único instante sozinha. Ela simplesmente estava ao lado de Adão. Então, desde esse primeiro momento de vida, ela se vendo ao lado do primeiro homem, facilmente ela se submetia à liderança dele. Ela foi criada para se sentir protegida e como ele exercia esse papel de protetor, ela se submetia. Agora, pare e pensa aqui. Lá em Efésios 5:23 está dizendo: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. A partir do momento que Deus cria a mulher e coloca ela para estar submissa ao homem, e quando eu falo de submissão, eu estou falando de proteção, estar abaixo da missão do marido, e esse estar abaixo não é assim, ó, mas assim, é lado a lado. A partir desse momento, a mulher foi colocada por Deus ao lado do homem, para que ele exercesse cobertura sobre a vida dele. A sua forma, o que Deus pretendia com essa lição, era fazer com que a liderança de Adão fosse desenvolvida na forma de mentorear a própria esposa para que desenvolvesse, junto com Eva, uma vida conjugal. Gente, Adão foi o primeiro mentor que existiu na face da terra. Olha quão antigo é a figura do mentor. Ele foi o primeiro. Ele tinha a função de mentorear, de guiar, de direcionar, de proteger a vida de Eva, de dar cobertura para ela. Ambos estavam sendo forjados em meio ao caos de terem que aprender a viver uma vida juntos. Aí vai você ali, eu casei, agora a abençoada não me dá sossego. Cara, o teu papel é mentorear, o teu papel é servir como cobertura, é servir como guia na vida da tua esposa. Só que você quer passar tempo sozinho, certo? Desde quando Adão estava sozinho no Éden, essa necessidade do homem de passar um tempo em solitude continua vigorando até os dias de hoje. Sabe o que é pior? É que você não aprendeu a se comunicar com a sua própria esposa. Tampouco Adão lá no Éden, que não tinha conhecimento algum. E essa necessidade de passar tempo sozinho acabava fazendo com que Adão desse uma escapadinha e deixava Eva abalada, sozinha, com medo. Agora pare e pensa sobre isso aqui, ó. Toda falha na comunicação, ela vai dificultar uma mentoria. No Éden, não sei se você sabia, mas no Éden foi onde aconteceu a primeira DR da história. Todo mundo aqui sabe o que é DR? DR é discussão de relacionamento. Para quem não sabe, anota aí que você deve estar fazendo isso aos montes. No Éden aconteceu a primeira DR. Trata-se do momento em que Eva vai correndo a Adão com o fruto que ela havia comido nas mãos. Pare e pensa. Houve uma razão para ela ter cedido àquela tentação. Isso ocorreu porque Adão não estava do lado dela. Se Adão estivesse ao lado dela, exercendo a mentoria que Deus deu a ele na forma de líder da sua casa, se ele estivesse ao lado dela, a serpente jamais teria se aproximado de Eva. Criada por Deus para se sentir protegida na companhia do marido, a mulher sentia medo de ficar sozinha. E o que Adão fazia? Ele escapava.
Ele dava as sumidinhas dele. Ele ia lá fazer o que ele tinha que fazer. Escondido lá, tentava dar as escapadas a Eva. E fazia com que Eva, talvez, eu fico imaginando, isso é o Ricardo falando, tá? Eu fico imaginando Eva, Adão, onde é que ele foi agora, o miserável? Eu acho que ele não me ama mais. Ele não quer ficar comigo. Toda vez que ele tem uma oportunidade, ele some. E quando a mulher se sente nessa posição de vulnerabilidade pelo fato de se sentir sozinha, Eva começa a vagar no Éden. E ao vagar no Éden, ela começa a buscar em outras coisas e pessoas a proteção que ela deveria estar recebendo do marido. A pergunta que não quer calar: aonde é que o miserável do Adão estava enquanto a sua mulher estava sendo assediada pela serpente? Em 1 Pedro 5,8 está dizendo: o inimigo anda ao derredor como um leão, rugindo à procura de quem possa devorar. A Bíblia não fala aonde Adão estava, mas ela deixou evidente a fragilidade da natureza de uma mulher quando ela se sente solitária, quando ela está sozinha. Enquanto Adão passava um período de tempo longe de Eva, penso eu que ela estava ali vagando, pensando, puxa, Adão não me ama mais. E como consequência desse sentimento, ela deve ter buscado na serpente, que era o ser que estava falando com ela naquele momento, a figura de alguém que talvez pudesse protegê-la. Para e pensa, leva um tempo para as pessoas ganhar a confiança de outra. Mas quando você está com medo, a primeira pessoa que pode te gerar proteção perto de você, você vai colar nessa pessoa. Eu quero ver você, se estiver lá no meio de uma selva, de repente você se encontra, se depara com uma onça pintada. Eu quero ver se você não abraça o primeiro cara armado que você encontrar no meio da mata. O que dirá Eva lá no Éden? A partir do momento que o medo começa a ser exalado dentro do coração, ela vai buscar proteção no primeiro lugar que vai aparecer. E como Adão não estava presente, ela buscou essa proteção na serpente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Qual que é o oposto do medo? Abra aí o áudio e fala para mim. Qual é o oposto do medo? Coragem? Boa! Boa, coragem. Pode fechar o áudio novamente, mas eu quero te dizer que a sua resposta está errada. O oposto do medo não é a coragem. Em 1 João 4,18 está dizendo: o perfeito amor lança fora todo medo. Portanto, o oposto do medo é o amor. É por amor que você sai de casa para trabalhar todos os dias. É por amor à sua família que você produz frutos para trazer o sustento para sua casa. É por amor à sua esposa que você é capaz de entrar na frente de um bandido para impedir que ela seja alvejada. Você está disposto a dar a sua própria vida por ela, por amor a ela. Então, é o amor que vai produzir a coragem necessária para você fazer aquilo que realmente é necessário você fazer. Faz sentido? Mesmo nos dias de hoje, ainda é muito difícil para uma mulher passar tempo sozinha. Toda vez que um homem passa um tempo sozinho, o medo aflora no coração da sua própria esposa. O sentimento de medo causado pela solidão, que é um indicativo de rejeição, faz com que ela busque estar protegida em qualquer outro lugar, menos no marido. Quantos casos a gente conhece de pessoas que vai para o trabalho e começa a conversar com outra pessoa no trabalho, com um amigo de trabalho? A pessoa não tinha a intenção de trair, mas ela começa a procurar num colega de trabalho alguém que simplesmente possa ouvi-la. Afinal de contas, o marido sempre tem outra coisa para fazer. Ele tem videogame, gente, que benéfico. Ele tem videogame, ele tem futebol, ele tem o jogo, ele tem a televisão, ele tem qualquer coisa, menos dedicar tempo a ela. E ainda quer um tempo de solitude para ele. O miserável passa tempo fazendo só o que ele está afim. Agora, olha só o que é doido. Ao me aprofundar nesse estudo, eu percebi que não é o tempo, o período de solitude que o homem busca passar sozinho que faz com que uma mulher se sinta insegura. Ela não se sente abandonada e rejeitada porque você está ali buscando passar um tempo sozinho em solitude. O que produz esses sentimentos na sua esposa é a falta de comunicação. Quando Deus concedeu a Adão uma auxiliadora, ele esperava que ele desenvolvesse a maturidade de liderança. Isso significa que ele deveria aprender a conversar com a sua própria esposa.
Gente, sobretudo no que diz respeito a protegê-la. Só que o homem ele é extremamente omisso nessa questão das suas próprias responsabilidades. Ele falha no principal tema, que é se comunicar com a mulher dele. Para e pensa, se você chegar para tua esposa e falar, amor, eu estou precisando ficar aqui quietinho num canto, tudo bem para você? Eu tenho certeza que ela vai ficar de boa. Por quê? Você comunicou a ela algo que vai gerar paz no coração. Ou seja, ela vai saber que aquele afastamento diz respeito a você. Algo que você necessita naquele momento, talvez por um período de oração. E não é algo relacionado a ela, como se ela tivesse feito, produzindo algo errado, ou se ela foi diante do espelho e se achou gorda demais ou coisa parecida. Não diz respeito a isso, diz respeito à forma como você está se comunicando com a sua própria esposa. Desde o primeiro, lembre-se disso, desde o primeiro momento de vida da mulher, ela enxergou no homem a figura de alguém que a protegesse. Ela viu no próprio Adão, ela viu no primeiro homem a figura desse mentor. E era responsabilidade dele zelar pelos sentimentos de sua esposa. É responsabilidade tua cuidar dos sentimentos da tua esposa. Faz sentido? A falta de comunicação, ela gera um sentimento de solidão, deixando a mulher sempre vulnerável ao medo da rejeição. E é aqui que o perigo mora. Gente, um alerta para vocês. Uma vez que uma mulher se sinta insegura, ela pode buscar em outro homem a figura que poderia desenvolver a proteção que ela tanto almeja. Olha só, eu fui pesquisar os principais motivos de traição. Olha que doideira isso aqui, gente. Motivo número 1, solidão. Não é interessante? Que desde o Éden, desde o primeiro homem, o sentimento de solidão seja até hoje o principal motivo que leva uma mulher a trair? Não foi por estar talvez se sentindo insegura, sozinha no Éden, abandonada no Éden, rejeitada no Éden, que Eva deu ouvidos à serpente? Isso é profundo, gente. Motivo número 2, busca por atenção, sentimento de abandono, de rejeição. Indiretamente, eu creio que também está ligado na própria solidão. Terceiro, vingança por uma traição do marido. Não preciso nem falar, né? Tem que dar umas bofetadas na orelha. Sentir-se menosprezada, sentir-se diminuída pelo marido. Gente, o fato de você estar como cabeça, de Deus te colocar como cabeça, não faz da mulher inferior a você. Trate ela com respeito, com maturidade. 5, tédio na relação. Às vezes aquilo que você faz é tão parado, mas tão parado que a própria relação de vocês se torna tediosa. Todas as vezes que você quer um tempo sozinho, você vai jogar bola com os amigos. Agora, quando a tua esposa quer sair para jantar fora, você diz que está cansado, né? Acorda, cara. Excitação por fazer algo proibido. Isso diz respeito ao caráter dela. E por fim, vontade de terminar um relacionamento. Eu, Ricardo, passei por isso. Por causa de você querer motivar uma separação, você acaba indo lá e traindo. Eu fui vítima disso. Agora, gente, perceba, o seu posicionamento como mentor da sua esposa é fundamental para o sucesso do seu casamento. Assim como a missão do mentor é iluminar as ações do mentoreado, a missão do marido é manter a chama do casamento acesa. Para um relacionamento saudável, marido e a mulher, entre marido e mulher, é necessário que vocês dois entendam que a mulher foi criada para se sentir segura e cabe a você produzir essa segurança emocional que a fragilidade das emoções dela exigem. Se você fracassar no ministério de mentorear a sua própria esposa, a sua própria família, nenhum sucesso como mentor na vida de qualquer que seja a outra pessoa vai compensar o fracasso da sua casa, do seu casamento, da sua vida relacional com a sua esposa. Isso é profundo. Senhores, o maior mentor que já existiu na face da terra foi Jesus. Perceba, você também é um mentor. Mas você precisa aprender a desenvolver aquilo que está dentro de você. E a hora para você aprender isso é agora. Como imagem e semelhança de Jesus, você também precisa produzir os mesmos feitos que ele. Ele te preparou para isso. É teu papel como mentor
dar cobertura espiritual aos seus mentorados, encorajar sempre que for preciso, repreender sempre que necessário. E o método ID, dentro da escola de mentores, quer te ajudar a desenvolver tudo isso. Dentro do nosso organograma, do nosso sistema, nós desenvolvemos algo preparado para a escola de mentores. E aqui dentro da escola de mentores, nós enxergamos em cada pessoa que está aqui participando dessa live, desse momento, de potenciais mentores sobre a vida de outras pessoas. Então, o que nós bolamos? Nós bolamos um critério que leva você, primeiro, o método ID ele quer o método ID estabeleceu um programa de formação de mentores. Nós queremos desenvolver autoliderança, nós queremos desenvolver a conectividade interpessoal, que é o relacionamento entre as pessoas, nós queremos criar uma possibilidade de uma abertura de mercado, lançando inclusive a sua mentoria dentro do âmbito digital, para que você se torne um mentor não apenas dentro da tua esfera de influência, mas é transformar uma cultura, é modificar a nossa cultura atual, trazendo de volta a essência do verdadeiro evangelho, daquilo que Jesus te chamou para fazer, como ID aqui na Terra. Faz sentido? Por conta disso, essa mentoria que o Método ID está propondo aqui dentro da escola de mentores, ela terá 7 semanas. Esse é o nosso plano de aula. Terá conteúdos exclusivos, aonde você vai ter a oportunidade de se deparar com coisas que talvez até hoje você ainda não teve a chance ou não percebeu dentro das tuas próprias, do teu próprio devocional, do teu próprio estudo. Então, durante 7 semanas, nós vamos entregar conteúdos de maneira a você colocar de forma prática para extrair, para conhecer qual é o dom e talento que está dentro de você, para transformar você num mentor para a vida. Então, teremos aulas semanais, mas também teremos um acompanhamento periódico e individual. Diferente do que acontece lá no Bravos, onde a gente simplesmente lança a mentoria e você faz atividade e procura os seus frutos, aqui dentro da escola de mentores. Eu, Ricardo, estou estabelecendo um compromisso com você, de que eu vou conversar com você todos os momentos que forem necessários, tirar as dúvidas que forem necessárias, que vou pesquisar junto com você para a gente desenvolver o conhecimento necessário para lapidar em você o mentor que Deus te preparou para ser. No final, obviamente, como todo treinamento, teremos uma certificação. Mas acima de tudo isso, eu quero entregar um bônus para vocês. E esse bônus é a melhor de todas as formações que nós conseguimos vislumbrar dentro desse treinamento, vai compor a plataforma do ID Pro, dentro daquele sistema de organogramas que nós fizemos. O site do Método ID já está praticamente pronto, e o site do Método ID vai ser nada mais do que um portal de acesso para várias mentorias, para vários treinamentos. E é desejo do meu coração, se possível, usar de todos vocês que estão aqui para criar novos treinamentos, para criar novas mentorias, de forma a conseguir alcançar, beneficiar, propriamente dito, outras pessoas com o conteúdo exclusivo que você carrega. É claro, esse investimento, isso requer um investimento. E isso não é barato. Dentro daquilo que a gente fornece dentro do Método ID, eu preciso falar aqui de valores nesse momento, porque todos esses valores fazem parte da exponenciabilidade do próprio propósito, ao qual a própria escola de mentores tem se posicionado para exercer. E esse investimento será, o valor é 2.397, mas para todos vocês que já participaram em algum momento do Bravos Mentores, que já participaram de algum dos treinamentos do Método ID, nós estamos dando a oportunidade para você fechar essa matrícula até amanhã por 597. Esse valor ele pode ser dividido em até 12 vezes, dá 12 vezes de R$68, se não me falha a memória. E, gente, é uma pizza que você deixa de comer no mês. Mas é o desejo no meu coração que no final dessas 7 semanas você tenha produzido algo tão profundo, de forma que isso possa reverter para você
como uma semente. Esse valor que você vai estar aqui investindo dentro dessa mentoria vai se transformar numa semente que vai te trazer frutos a 30, 60, a 100 por um de tudo aquilo que o Senhor colocou em você como dons e talentos para exercer e dominar aqui sobre a terra. Faz sentido para vocês? Todos vocês estão ali dentro do grupo dessa mentoria. Estou encerrando aqui agora. Vocês estão ali dentro do grupo dessa mentoria. Orem a respeito. Peça discernimento, entendimento a Deus. Espero que as palavras que eu tenha usado, o conteúdo que eu tenha trazido nessa noite tenha feito algum sentido para você. Se não fez, tá tudo certo, tá tudo na paz. Relaxa, mas acima de tudo, permita-se viver segundo o propósito que Deus tem para você aqui nessa terra. Amém, galera? Estouramos um pouquinho o horário hoje. Eu estou encerrando agora. Eu quero convidar aqui o pastor Ivan para estar orando aqui pelo final dessa aula. E, acima de tudo, orem. Orem na sequência sobre a proposta que a Escola de Mentores está trazendo para vocês, e se fizer sentido abraçar essa causa, estamos juntos. Estou aqui disponível no WhatsApp para responder qualquer tipo de dúvida. Não manda ali no grupo, pode mandar inbox essas dúvidas mesmos, e a gente vai dirimindo na medida do possível. Valeu? Pastor Ivan, a palavra é sua. Pode orar por nós, por gentileza? Show, gente. Vamos orar? Separa um momento para que você possa orar. Se você está aqui, tem um motivo, algo que está motivando o seu coração, algo que trouxe você até esse lugar. E a minha oração, primeiro nesse momento, é pedir que o Espírito Santo fale o teu coração, estraga isso à memória. Né? Como o Casaril falou, nós somos movidos pela direção do Senhor. Né? E a melhor forma de conhecer a direção do Senhor é orando. Então, eu quero convidar você a fazer isso. Pai, nós oramos em teu nome. E, Senhor, nós oramos agradecidos por aquilo que o Senhor tem nos chamado para ser. Né? O nosso chamado é uma resposta à tua voz. Né? O chamado é exatamente isso, é uma voz que chama, um ouvido que ouve, mas também um filho que responde. E se de alguma forma nós estamos conversando sobre algo aqui que tem a ver com aquilo, com o teu chamado, também tem a ver com aquilo que o Senhor tem feito, tem colocado as características e habilidades em nós, Pai. E o nosso desejo aqui, com certeza, é responder de forma adequada a isso. Por isso, Pai, eu oro para que pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale às nossas mentes, né? Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz, Pai. É isso que eu peço. Eu oro por cada irmão aqui que passou esse momento junto, conversando, pedindo que o Senhor guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarde o nosso final de semana. Que o Senhor esteja conosco, falando conosco, mas também derramando da Tua presença gloriosa sobre nós. Eu oro agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Senhores, foi um prazer a companhia de vocês nessa noite. Estamos juntos aqui para qualquer coisa, e bora para cima descansar que amanhã tem mais. Valeu? Forte abraço a todos, e qualquer Paz. dúvida, chama ali que